me dado é o verso 3. Mas vamos ler do primeiro até o 3? Apocalipse 3. Todos acharam? Apocalipse, irmãos, é o último livro da Bíblia. Não precisa sentir calafrio ao chegar nele nem se arrepiar. Capítulo 3, do 1 ao 3. Todos encontraram, podem dizer amém. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O tema da festividade: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Curve a sua cabeça nessa noite. Sublime e eterno. Ó Deus, tu sabes que de mim não há nada, mas eu estou aqui como um canal de ti na terra. E eu te peço, Pai, fale primeiro que eu. Toma frente, Senhor. A palavra é tua e o povo é teu. E o Senhor, como pastor, sabe o alimento que as tuas ovelhas necessitam. É o meu pedido para ti nessa noite. É no nome de Jesus. Queridos, estamos diante de um texto, e assim que me foi dado, eu perguntei até por 2 vezes. Mandei mensagem para o Júnior e disse: é esse mesmo o tema? E eles disseram: é este mesmo o tema. Um tema um tanto pesado, e quando comecei a estudar, por diversas vezes, irmãs Cidas, eu coloquei a mão na cabeça e disse: Jesus, o tema é muito pesado. Comecei a estudar, eu parava no meio do estudo e dizia: Jesus, o tema é muito pesado. Continuando a estudar, eu disse: Jesus, o tema ainda é muito pesado. Eu acho que o Espírito Santo se incomodou tanto com a minha murmuração, e dentro de mim o Espírito Santo disse: presta bem atenção, Mirelle, porque nunca houve tanto cinismo no meio do povo de Deus como tem existido. Porque não há tantos métodos, e nunca existiram tantos métodos para manter crente ainda dentro da igreja. Nunca se ouve na história do cristianismo tantos crentes camaleão que se adequam de acordo com o ambiente em que ele está. O tema não foi eu que escolhi, mas ao indagar, o Espírito Santo disse dentro de mim: há uma necessidade urgente para a igreja. Há uma necessidade grande para nós. E quando chegamos ao tema em que foi escolhido, o Senhor está advertindo a igreja dizendo: lembra-te, pois, do que tens recebido. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós vamos ver que é um livro evitado para muitos, porque dentro dele há muitas simbologias, ou por que não dizer, há muitos segredos a serem revelados. E quando nós olhamos para dentro deste livro, nós começamos a entender que ele é a revelação. Deus está trazendo notório aquilo que outrora estava oculta. Deus está trazendo a revelar aquilo que estava encoberto. E quando nós olhamos para dentro deste livro, a história vai nos dizer que ele foi escrito por João, filho de Zebedeu.
Este livro começou a ser escrito por volta de 95 antes de Cristo. E haja vista que quando ele foi escrito, havia-se uma perseguição romana muito grande para com a vida dos cristãos. O imperador queria de qualquer forma calar os cristãos, acabar com a igreja, mas ainda existia João, que era como uma lâmpada apostólica, que estava erguendo a bandeira de Cristo e dizendo: eu não abaixo por nada, se quiserem matar, mate, mas eu não abaixo a bandeira que eu trago do Evangelho. Por mais que queiram tentar derrubar, eu todavia permanecerei com o braço esticado, dizendo: eu sirvo a Cristo. João estava na posição de uma lâmpada apostólica. Em meio à treva, quem estava brilhando era João. Mas preste atenção, que esse brilhar que eu estou dizendo para você, não era que João sentia-se o melhor ou o superior, Kelly, não. Quando eu digo isso, eu estou querendo dizer que João, ainda que tentassem o matar, ele estava dizendo: todavia, eu estou agarrado, o Evangelho está impregnado em minhas veias, eu não largo, eu não solto por nada, eu não nego a Cristo por nada, eu não troco a Cristo por nada, eu não troco a sua palavra por nada, eu não troco o que Deus me deu por nada. Aleluia. Aí nós começamos a ver que o imperador tentou, a história nos diz que jogam João dentro de um tacho de óleo. Só que o mesmo Deus que faz a promessa é aquele que vela pela promessa. E a história nos diz que João sai ileso. Pela visão humana nós diríamos: isso é impossível, irmã Silvana. Mas quando nós olhamos para a capacidade que tem o nosso Deus, nós dizemos: isso aí é fichinha, isso é moleza para Deus. O imperador, não satisfeito por não conseguir conter João, manda João para a ilha de Pátimos. Eu não quero me deter à ilha de Pátimos, irmãos, porque esse não é o propósito. Mas se eu pudesse abrir um parêntese aqui, eu queria deixar muito claro para você que Pátimos é faculdade de Deus para crente. Pátimos é lugar que é você e Deus. Não tem amigo para massagear teu ego, não tem amigo para alisar as costas, para dar tapinha, para dizer vai dar tudo certo. Mas o bom de Pátimos é que você ouve o amigo de cima, você ouve tudo que o céu quer te dizer, não tem mais ninguém para atrapalhar. Aí o céu fala: agora tu vai me ouvir. Escreve, João, tudo quanto eu vou te dizer. O que é interessante aqui, eu vou bem devagarinho para a gente chegar. Até 8h30 eu entrego. A questão aqui é que estão tentando, Natan, parar João de qualquer maneira. Só que até isso Deus inverte o negócio. O imperador jamais pensaria que era em Pátimos que Deus gostaria de ter um particular com João. Pensa comigo, esse João ao qual eu estou dizendo para vocês é este mesmo João que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. Ele era amigo de Jesus. E quem é amigo sabe o que o outro faz. Quem é amigo sabe o que o outro gosta. Quem é amigo sente apreço pelo outro. Ele quer zelar pelo outro. Ele quer amar, irmã Hernandes, o outro. Escuta, João está começando a andar com Jesus. Parece que alguém não é muito fã disso, mas e daí? Se Jesus quer, problema, meu amigo. Por mais que eu e você não goste, se Jesus levantou, se Jesus gostou dele, não foi com a cara dele, problema é nosso. Você querendo ou não, vai acontecer. Escuta, João vai começar a ter uma visão, os seus olhos vão começar a enxergar aquilo que outrora ele
ele tinha vindo pelo avesso. João acompanha a crucificação de Cristo, mas quando ele está na ilha de Pátimos, ele começa a ver um Cristo com um corpo glorificado. Os seus cabelos são mais brancos do que a lã, os seus olhos como chama de fogo. Deixa eu dizer uma coisa: é em Pátimos. Dora sai, emendurgue me faia sou. Parece que eu estou dizendo para João: João, tenha calma. Eu sei que como amigo teu coração se apertou. Quem gostaria de ver o amigo sendo crucificado? Ninguém. Quem gostaria de ver o amigo padecendo? Ninguém. Mas em Pátimos ele vai ter uma outra visão de Cristo. E é aqui que nós vamos entrar na mensagem. João, depois que sai de Pátimos, ele volta para Éfeso, e em Éfeso ele vai escrever o evangelho que contém o seu nome e as 3 epístolas. E a história nos diz que ele permanece em Éfeso até que ele vai morrer de morte natural por volta de 85 a 100 anos, nos relata a história. Mas quando nós chegamos aqui dentro do texto em que estamos lendo, a decorrer do capítulo 1, nós vamos ver que cartas são endereçadas às igrejas. E qual que é o propósito disso? O propósito dessas cartas que foram endereçadas às igrejas é dar ânimo e esperança. A perseguição era muito grande, não havia essa liberdade que nós temos, irmã Kelly, de chegar e começarmos a dobrar os joelhos às 18 horas, às 18h30 cantar os nossos hinos da harpa, ler a palavra sagrada e dar decorrer a nossa liturgia do culto. Não tinha, havia uma perseguição muito grande, mas em meio à perseguição há conforto de Deus, em meio à perseguição há porta de escape de Deus, em meio à perseguição há esconderijo de Deus, em meio à perseguição há a providência dos céus. Aleluia, glórias a Deus. Quando olhamos para dentro do Apocalipse, nós vamos entregar cerca de 300 símbolos proféticos dentro deste livro. Encontramos também algumas numerologias, a saber o número 7, que significa a perfeição de Deus sobre o mundo criado. Encontramos também o número 12, que é o governo de Deus sobre Israel, a igreja e o mundo. Quando olhamos para dentro do livro do Apocalipse, nós encontramos várias simbologias, muito mais com o número 7. Nós encontramos dentro do livro 7 igrejas, 7 trombetas, 7 taças, 7 pragas, 7 Espíritos de Deus, 7 estrelas e 7 olhos do Cordeiro, simbolizando que aonde você for, no lugar mais escuro, mais profundo ou mais alto, Ele está dizendo: eu estou te vendo. Se você correr na velocidade da luz e dizer: Ele não vai ver nem a minha sombra, Ele diz: eu estou te vendo. Se você querer se trancar no quarto e dizer: agora que o Senhor não entra, Ele diz: eu também estou te vendo. Se você querer sair da terra e ir para Marte, Ele diz: eu também estou te vendo. Se você quiser habitar na Lua, Ele diz: eu também estou te vendo. Porque há quem pensa que seja muito esperto, só que só há alguém esperto até que outro mais esperto chegue. Porque nós nos achamos valentes demais e às vezes queremos inverter o papel. Dizemos: Deus, o Senhor agora é criatura, eu sou criador, faz aí. Deus diz: ó, não, lindo, você está querendo inverter as coisas e não é assim que funciona comigo. Eu sou o oleiro e você é o barro. E a hora que eu achar por bem, eu te quebro todinho e começa a fazer de novo. E se eu achar ruim, eu vou continuar quebrando. É porque você ainda não entendeu. E se eu
reclamar, vou continuar quebrando, porque você ainda não entendeu. Não há como, irmãos. E o homem parece que com essa tecnologia que está cada vez mais avançada, o homem parece que está começando a elevar-se cada vez mais. E eu estava ali no meu canto pensando que quando nós falamos acerca da Torre de Babel, e quando nós comparamos o século hoje que nós vivemos, nós estamos, irmã Silvana, 10 vezes pior. Pior. Queremos mandar no nosso próprio nariz, por mais que ele esteja no teu rosto, é Deus que manda nele. Aleluia! Aleluia! Quem governa ele é Deus. E se achou que ia trazer mensagem emocionante aqui, meu irmão, eu não estou com isso. Eu estou baseado na palavra de Deus. Quando olhamos para a situação da Torre de Babel, as coisas estavam para lá de avançadas. E nós nos deparamos com o mesmo cenário, se não pior, na sociedade em que vivemos. Quando olhamos para dentro, vocês estão lindos, adolescentes, esqueci de falar. Quando olhamos para dentro do texto, nós começamos a ver uma distribuição de cartas. E quando eu estava em casa, eu falei: Senhor, eu vou frisar na carta em que me deram o tema, porque senão eu vou cansar os irmãos para trazer uma por uma. E o Espírito Santo falou ao meu coração: cada crente identifica-se com uma igreja. Não é porque o tema é Sardes que todo mundo vai dizer: estou na condição de Sardes. Ou pode estar. Mas quando nós olhamos um pouco mais dentro do texto, nós vamos ver que Éfeso era uma igreja ortodoxa. O seu culto era organizadinho, mas faltava amor. Quando nós olhamos um pouco mais para Esmirna, nós vamos ver que era uma igreja sofredora, que padecia, mas que era fiel a Deus. Quando olhamos para a igreja de Pérgamo, nós vamos ver que era a igreja que tolerava o pecado. Irmãos, deixe eu dizer uma coisa: aonde há fogo estranho, Deus não está. Aonde há costumes que não faz parte da liturgia do culto de Deus, não adianta. Tu pode ficar pulando o dia todo, virar a madrugada dizendo: eu quero te sentir, porque não vai sentir. Por quê? Porque há fogo estranho. E há momentos em que nós queremos trazer uma faísquinha estranha, dizendo: isso aqui vai dar certo, faz aí fulano, faz aí ciclano. E nós começamos a dizer: mas cadê? Deus não desceu, Deus não apareceu, porque Deus não habita aonde há fogo estranho. Pensamento de rebeldia, de rebelião, tenha certeza, Deus não está neste negócio. Aí chegamos em Tiatira, a igreja que tolerava heresias, e para piorar ainda, Jezabel. Acabou. A tolerância. E sabe qual é o perigo na vida da igreja? É o não tem nada a ver. Eu acho que isso aí não está errado. Deus não nos deixou ao léu jogado, irmãos, mas nos deixou com um manual. E o autor do manual habita dentro de mim e de você. Não, você não entendeu, vou repetir de novo. O autor do manual habita dentro de mim e de você. Igreja que tolerava a heresia e a Jezabel. Você quer ver uma coisa? Há uns dias atrás eu fui pregar numa igreja em Bugaçu, pastor. A igreja era tão longe que eu falei para as meninas: Ellen e a Fran estava comigo. Eu disse: Jesus, eu vou voltar do meio do caminho. A cada vez que eu andava mais distante ficava. Eu dizia: Jesus, eu vou voltar. Chegou um
uma parte que a estrada nem luz tinha, era um breu. Se eu apagasse o farol do carro, eu não enxergava nenhum palmo depois do meu nariz. Escuro. Começou a cair aquele frio de mato. Ainda bem que o GPS não desligou, porque senão eu tinha voltado, de tanto medo. Mas cheguei na igreja. Quando eu entrei, uma igreja simples, os irmãos simples, porém todos organizados. Me levaram até o púlpito, sentei-me e comecei a estranhar, porque nós que pregamos muito aqui na capital, na cidade, nós temos muitas coisas atuais. A lâmpada parece que é mais branquinha. Mas eu cheguei na igreja e me sentei, irmã Silvana. E eu comecei, irmãos, a sensação de que dava é de que Deus disse: eu vou abrir o céu aí exclusivamente para vocês, tá bom? Abriu o céu sobre a igreja. As irmãs começavam a louvar, o céu descia. Falei: Jesus, não é possível isso. Uma tinha oportunidade, o céu descia. Aleluia! Jesus, o que é isso? Eu comecei a indagar a Deus, irmão Jorge. Jesus, por que naquela festividade que eu fui não aconteceu nem metade disso? Eu não tinha pregado ainda. E o Espírito Santo falou dentro de mim: observe qual que é a intenção. Oh, irmãos, eu não estou dizendo que para uma festividade nós não temos que nos organizar. Temos. Mas eu disse: está observando? Observa o uniforme. Eu falei: é simples. Deus disse: muito bem. Observou como é que ela rege? Eu digo: sim, observei, Senhor. O hino está para A, a irmã está regendo em C. Tudo bem. E o Espírito começou a me mostrar e disse: há momentos em que a igreja, o propósito é um diferente, irmã Janete. Alguém está dizendo: vamos colocar os melhores hinos porque nós vamos abalar. Vamos colocar o uniforme mais moderno, porque a igreja fulano de tal vai vir aqui e vai ver que a gente não ficou por baixo. Nós estamos ainda no alto. Vamos tocar ao vivo, vamos, porque fulaninho vai ver. Eles tocaram no playback, mas nós vamos tocar ao vivo. Deixa eu dizer uma coisa: não adianta colocar o melhor uniforme, não adianta selecionar o melhor hino, dizendo para a igreja: não adianta colocar o melhor terno, se o teu propósito está distante de adorar a Deus. Posso usar salto roxo? Pode! Qual que é o propósito? Eu só quero ir adorar a Deus, então use. Qual que é o propósito? Eu quero mostrar que é o sapato, sai fora. O que Deus precisa é de corações abertos. Choramando. Deus está falando, Deus está falando. Choramando. Doramai, choramandoramai. Eu quero ressaltar aqui para os irmãos que o intuito de Deus não é matar ninguém, não é fazer ninguém passar vergonha. O que Deus está apenas te alertando para que você não caia num abismo. Tomei uma lapada em Bucuaçu do Espírito Santo. Ele disse: começa a observar a intenção, ainda que não esteja uniforme. Mas qual que é a intenção? É adorar a Deus, ainda que não tenha hino no CD. Canta no da boca mesmo. Qual que é o intuito? É adorar a Deus. É adorar a Deus. A palavra nos diz: há um tempo determinado para todo o propósito. Não há somente um tempo,
há um tempo determinado para todo o propósito. Se tem propósito, então tá bom. Se o propósito é usar o melhor para engrandecer a Deus, ok. Agora, se lá no fundo tá assim, fulano vai ter que ver agora. Coloca aí mais alto que eu vou solar aqui agora, irmãos. Oh, Deus. Eu coloco mais grave porque vão ter que sentir o timbre da minha voz. Irmã, tem como eu cantar lá no púlpito? Qual que é o intuito? A pergunta é esse: qual que é o intuito? Qual que é o propósito? Irmãs, eu não quero mais, tá? Mas qual que é o propósito? Qual que é o propósito? Qual foi o propósito quando você lembrou que o culto iniciava às 18 horas? Qual foi o propósito? É porque não tinha nada na Globo passando de tão interessante? Qual que é o propósito? É porque o Brasil não está jogando ainda? Qual que é o propósito? Qual que é o propósito? Qual foi o propósito, igreja? Para chegar aqui às 18 horas? Foi para bater carimbo? Qual é o propósito? Chorai, sarguimina. A questão é que alguns estão como Éfeso, todos engomados, mas o amor se esfriou. A verdade é que outros estão como Esmirna, vivendo meio que capengando, dizendo: Jesus, está doendo, está doendo, está doendo, mas eu ainda permaneço de pé. Tem alguns que estão como Pérgamo, dizendo: ah, irmão, um pecadinho ou outro a gente tolera, vai. Não faz vista grossa, finge que ninguém está vendo. Irmão, é uma coisinha só. E tem mais: eu acho que não é errado. Antes de seus achismos, irmão, se baseie na palavra de Deus. Eu te convido a isso. Antes de você sair por aí indo, fazendo o que dar numa teia, no instalo, consulte a Bíblia Sagrada. Só que uma coisa eu digo para você: o nosso Deus é santo, e por Ele ser santo, Ele exige de mim e de você santidade. É santidade na segunda, santidade na terça, santidade na quarta, santidade na quinta, e na sexta-feira dá para dar uma folga? Não! É santidade também. No sábado é santidade, no domingo é santidade, de janeiro a dezembro a exigência é a mesma: santificai-vos. Acabou. Aleluia. Tem igrejas que estão na condição de Laodiceia. A igreja morna e indiferente, nem quente nem frio. Aquele crente que não sabe se ele quer ir ou se ele vai desistir. Ele diz: eu estou aqui, alguém falou que está no muro, né? E há um perigo muito grande quem está no muro, porque dependendo do vento que bata, tu tomba. Uma igreja morna, uma igreja apática. E nós às vezes encontramos algumas igrejas individuais, eu digo igreja como nós, como Mirelle, como Lucas, como Ellen. Nós encontramos, irmãos Hernandes, algumas igrejas assim andando por aí de Laodiceia. Por que não dizer na nossa casa, adentra ao culto de domingo algumas Laodiceia? Eu vim só por vir. Irmão, eu vim, mas não me deu oportunidade, tá bom? Eu cheguei aqui, mas se me perguntaram o que eu vim fazer, eu não sei, eu vim. Só que até Laodiceia Deus também ama. A carta que é endereçada a Laodiceia também é para dar ânimo, é para dar um chacoalhão, para ver se ele acorda no meio do culto. Às vezes a Laodiceia é do nosso lado, e é preciso a gente dar um tapa assim, dizer: acorda, fulano, porque Deus está falando. E nós encontramos também igrejas como o tema em que foi escolhido, a igreja de Sardes. E de todas as igrejas que nós vamos ver, eu considero a de Sardes uma das piores.
Porque Sardes é o tipo de igreja fingida. Sardes é o tipo de igreja que acostumou lavar a cara, mas não lavar o coração. Sardes é uma igreja que se encontra na UTI espiritual. Sardes é uma igreja que tem uma reputação forte de que é uma igreja forte e viva, mas que está morta. Quando olhamos para dentro de Sardes, nós vemos que é uma igreja que foi morrendo aos poucos, até esvaziar-se por completo do Espírito Santo. Quando conhecemos um pouco mais acerca de Sardes, nós vemos que ela já não passava de um cadáver, mas aos olhos humanos ela estava bem viva. Sardes está parecendo defunto em funerária de luxo, bem maquiada, bem vestida, mas está morta. Sardes impressionava pela sua vida sem vida. E alguém dizia: grande Sardes, vamos aplaudir com mais vigor, porque Sardes é o cara. Sardes é a igreja. E quando nós olhamos para dentro dessa igreja, é uma igreja que tinha história, mas já não fazia mais história. Era uma igreja que já cheirava mal. Era uma igreja que vivia do passado, porque o presente já não existia mais. Isso aqui é muito pesado, irmãos. Quando nós olhamos para Sardes, ela já não se apresenta com a certidão do novo nascimento em Cristo Jesus, mas ela faz menção ou faz jus à sua certidão de óbito. Ela não reconhece, mas ela morreu. Ela não olha para dentro de si para entender quais são os diagnósticos, mas ela morreu. Morreu e não sabe. O tema foram vocês que escolheram. E para uma igreja nessas condições, há uma urgência da parte de Deus. Porque para aquilo que está morto, só Deus para ressuscitar. Porque para uma igreja morna, para que ela se esquente, é necessário descer o sopro do Espírito Santo. Sabe quando o fogo está quase apagando e você diz: vamos soprar um pouquinho, e você começa, aquilo que estava começando a se apagar começa a ficar aceso, até que você vai assoprando, 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 e você começa a ver fogo novamente. Sardes estava na condição de morta, fazendo jus à sua certidão de óbito. Mas tem um porém. Havia um... Quero ser muito grata pela oportunidade que me foi dada, pela confiança. Quero desde já agradecer a liderança, aos adolescentes, ao Júnior, ao Carlinhos, ao pastor dessa igreja, a igreja de Lúcia. É uma incumbência muito grande para mim nessa noite. Eu prometo que não serei cansativa e que nós vamos para casa já já. Propósito da parte de Deus de ressuscitar novamente a Sardes. Irmãos, há alguns diagnósticos que existem em nós, que é sintomas de igreja Sardes.
Nós chegamos no culto o ano inteiro e saímos vazios. Entramos secos e saímos vazios. Entramos secos e saímos vazios. É necessário redobrar a atenção, porque tem alguma coisa que não está certa. Nós dizemos: eu ouço a palavra, eu ouço o que quero, ouço o que não quero e eu não sinto nada. É sintoma de Sardes, pelo amor de Deus. Redobra a atenção, redobra a atenção, porque Deus quer novamente avivar aquilo que morreu. Como que você está, irmão? Hino de vento em polpa. Ô irmã, a tribulação está tão grande lá em casa. Ô irmã, é o marido que se levanta, é a porta que não se abre, dá quase uma canção. Mas procurar socorro nos pés de Jesus não procura. Isso é sintoma de Sardes. Quando nós olhamos para dentro dessa igreja, na localização dela, Sardes é muito privilegiada. A cidade de Sardes fica a 500 metros acima do mar. Sardes era uma igreja que se orgulhava dos seus tesouros. Sardes era uma igreja que era abastecida com muito ouro e com muita prata, porque vinham do rio Pactolos. Quando nós olhamos para dentro de Sardes, as águas que vinham do rio eram utilizadas indispensavelmente para a saúde. Sardes olhava para si e dizia que nada, ouro e prata, até a nossa água serve para a saúde. Nós estamos de pé, nós somos as melhores igrejas, nós somos aquilo que fazemos e que arrebentamos. Mas quando o Senhor para dar o diagnóstico, Ele diz: não, vocês estão muito enganados. A água de vocês pode servir para alguma coisa, só que o meu diagnóstico é de que vocês já morreram e não perceberam, é de que vocês estão como defunto em pé, só esqueceram de enterrar. Só que tem um porém: eu, o Senhor, virei contra ti. Sardes fazia parte do reino de Lídia. E no reino de Lídia existia um rei por nome de Cresso. Cresso enriqueceu tanto, nos diz a história, que o seu nome virou sinônimo de riqueza. O ditado é: rico sou como Cresso. Alguém dizia: então é milionário. Nos deve ter jogado na quina, que por sinal, esse negócio de jogo para crente é sintoma de Sardes. Mas hoje eu não vou entrar. Mas o sintoma aqui que nós vamos ver é de que Sardes está se achando que é o último pacote da bolacha, e de fato era mesmo, toda esfarelada, quebrada, e ainda batia no peito para dizer: eu sou, eu faço, eu posso, a hora que eu quero. E Deus diz: uma hora eu vou te encontrar, Sardes, uma hora vai chegar a notificação. E qual será? Será de parabéns, Senhor? Será? Não. Deus está dizendo: para, porque tu morreu. É pesada a mensagem, eu sei disso. Cidade fundada provavelmente por Paulo. E Sardes clamava vida em abundância. Uma diversidade cultural muito grande, todos se achavam emanados de Deus, ou seja, filhos de Deus. Só que não demorou muito e Sardes começou a necrosar-se, começou a morrer. Sardes é uma igreja que vive de aparência. Parecia estar viva, mas estava sem vida. Porque até os crentes fantoches Deus conhece. Aqueles que acham que estão bem, dizem para o pastor: eu estou bem. E Deus está dizendo: você não está bem. Eu estou apto para a obra, pastor. E Deus diz: não está não, senhor. Não. Quando nós olhamos para dentro de Sardes, até o seu culto lembrava um culto no cenáculo, mas não passava de uma marcha fúnebre muito bem ritmada. A situação é caótica aqui.
E os que ainda estavam respirando um pouco, porque não morreram 100%, se incomodavam, porque cheirava mal. Sardes é alguém apático. É alguém que não faz diferença se ele falar ou não. E há momento em que nós estamos na condição de Sardes. Viemos bater o nosso cartão aos domingos, às terças ou à quinta, mas estamos como uns zumbis andando por aí. Já não fazemos diferença nas rodas de conversa. Os nossos assuntos já não são mais de Deus. Nós falamos sobre carro porque não é pecado. Falamos sobre salário. Falamos sobre tudo que for, Natan. Mas nós não fazemos menção a Deus. Nós dizemos dos nossos hobbies. Falamos dos nossos medos, das nossas angústias, mas nos esquecemos de fazer menção a Deus. Nós chegamos dentro das nossas casas, nós ligamos a televisão, assistimos o filme melhor que nós queremos assistir, mas nos esquecemos de agradecer a Deus. Nós entramos dentro dos nossos carros, batemos as portas e saímos por aí, mas esquecemos de fazer menção a Deus. Nós chegamos dentro da faculdade, falamos com todo mundo, mas não falamos nem sequer em pensamento com o Espírito Santo. Isso é sinal de que alguma coisa está errada. Nós temos tempo para falar com um amigo do Japão, com um amigo do Brasil, com um amigo da Bahia, com um amigo de São Paulo, mas não temos mais 5 minutos para Deus. Nós começamos a fazer menção de tudo que está à nossa volta, mas começamos a nos esquecer de Deus. Começamos a nos esquecer de Deus. Começamos a nos esquecer de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para ti nessa noite. É necessário redobrar a atenção, porque tem alguém que está com o pulso ficando fraco, mas tu chegaste ao lugar certo. Deus vai avivar novamente. Aleluia. Começamos a viver de passado. Começamos a dizer, mas antes, há 10 anos atrás Deus me batizou. Terça, assim que abri a igreja, estava eu de joelho falando em línguas estranhas. Na quinta-feira abria-se a igreja, às 7:30 da noite, estava eu falando em línguas estranhas. Abria o culto, a igreja às 18 horas no domingo, estava eu falando em línguas estranhas. E aí, meu irmão, 10 anos se passarem agora, irmãos, são só lembranças. Agora eu olho no retrato e digo, eu era crente de verdade. O que aconteceu de 10 anos para cá? Deus mudou? Tem certeza? Será que Deus não mudou? Será que a comunicação com Deus não atualizou para uma mais moderna e nós não estamos alcançando ela? Oi? Porque não há tanto batismo com o Espírito Santo dentro das nossas igrejas? É porque Deus cansou de batizar? Ou é porque nós nos acostumamos com isso? Se Deus quiser, faça. Se não quiser, também não faça. Quem está morto é assim mesmo. De hora sai. Eu estava começando a montar essa mensagem e eu chorei, porque eu senti a necessidade urgente da parte de Deus. Aí nós começamos a encontrar alguns sintomas, e às vezes para nós é surpresa. Para nós é surpresa encontrarmos uma postagem absurda, e nós olhamos para a postagem e dizemos, mas esse fulano não vigia mesmo, ô camarada complicado.
Mas o ponto aqui é qual que é o diagnóstico. Esse fulano faz cada coisa. Ô, fulano, tenha misericórdia. E a pergunta é, qual é o diagnóstico? Melhor dizendo, se Deus viesse aqui hoje e parasse em frente a ti, Júnior, e ele te perguntasse, você sabe qual que é o diagnóstico? Você sabe qual que é o diagnóstico, Carlinhos? Sabe, irmã Hernandes, qual que é o diagnóstico da parte de Deus? Se Deus parasse em tua frente e dizer, eu vou te dar o diagnóstico, para ti seria surpresa? Se Deus descesse com uma prancheta do céu e dissesse, eu vou agora, Pastor Mário, tirar o diagnóstico. Vamos começar pelos adolescentes, a cada um, e vamos para os pais, para entender qual que é o diagnóstico, se tem alguma coisa a ver com os pais. Porque há momentos que nós descemos a linha nas costas dos adolescentes, dos jovens, dizendo, vocês não vigiam, vocês estão assim assado. Só que dentro de casa é a escola dele, é dentro de casa que tudo começa. Irmãos, não vou pedir perdão não, porque eu estou debaixo da autoridade de Deus. E se a tua escola aqui está refletindo errado, está na hora de começar a fazer mudança. Choramaia do sai. A questão é que o cabeça mudou. E a criança tem que comer sempre e dizer, eu vou ser igual mamãe. Porque não usar uma sainha mais curta, minha mãe usa, você vai dizer o que para ele? Porque não posso faltar aos cultos se meus pais faltam. Porque eu não posso ser negligente se os meus pais são meus exemplos. O negócio pegou aqui hoje e o tema não fui eu que escolhi. O tema é sobre uma igreja que estava morta e de alguns que estavam ainda tentando sobreviver. E se você pensou que ia pular e dar 3 rodopios aqui nessa noite, você se enganou. Porque tem momento que Deus traz para dentro da sala e diz, vamos conversar aqui só nós dois. O exemplo mudou. E eu digo a partir de mim, porque se eu sou o que sou hoje, primeiramente a Deus, e segundo a minha mãe que disse, é assim que funciona, é assado. Quando eu pisava fora que mãe não via, ela em vez dizia, eu tô vendo, volta. O que está faltando é postura da nossa parte. O que está faltando é parar de lavar a cara que está limpa demais e começar a lavar o coração, dizendo, Senhor, purifica com isopo e eu ficarei limpo. É peroba primeiramente. Irmã, misericórdia, o que é isso? Não. Porque enquanto nós não nos arrumarmos, vamos viver assim como crentes apáticos. Pulamos um domingo, na segunda estamos desviados. Pulamos na Santa Ceia, na segunda durou um pouquinho. Na terça, a gente já fala uma rachada de palavrão e que se exploda tudo. Não! É necessário haver retorno da nossa parte. É necessário uma volta urgente para Deus. É necessário voltar-se. Sardes estava achando que não precisava mais depender do Espírito Santo. E tem alguns que são tão petulantes. Diz aonde está escrito aí.
é sinal de que já morreu, irmã de nave, faz tempo, porque nem o Espírito Santo mais consegue repreender ele. Aleluia. Sardes estava morta e precisava com urgência da presença do Espírito Santo. Sardes estava morta e já não se recordava qual que era a função do Espírito Santo. Sardes estava morta e não se recordava mais que o Espírito Santo, ainda no Gênesis, foi ele que transmitiu movimento em beleza para uma terra sem forma e vazia. Sardes não entendia como que no ventre de uma virgem o Espírito Santo concebeu o Filho de Deus. Sardes estava tão vazia que ela não entendia como em Atos 2 o Espírito derramou-se sobre os discípulos. Secos, sem Deus, vazios, só fazendo barulho. Quando olhamos a mais para dentro dessa igreja, nós vamos ver que Deus, ele faz menção de algo. E ele diz: tu tens nomes de quem vives e está morto. Se puder me dar mais um pouco de agudo aqui no microfone, eu agradeço. Tu tens nome de que vives e está morto. Só um pouquinho mais, Jair. E quando nós chegamos aqui dentro dessa parte, está ótimo. Tens nomes de que vive e está morto. Há uma diferença muito grande entre reputação e caráter. Porque reputação é aquilo que falam que você é. Alguém olha e diz: fulano é legal. Fulano diz que é crente, porque até ele tem dúvida de afirmar. Fulano é assim, é assado. Fulano é mais sério. Opa, fulano é mais brincalhão. Isso chama-se reputação. Agora, caráter. Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Meu Deus, é forte, aleluia. Caráter é você ver R$1 e deixar lá. Mas irmão, não tem ninguém vendo, não tem câmera. É caráter. É R$1, mas e se for 50 mil? É caráter, deixa lá. Sardes é uma igreja que está vivendo de reputação, Evandro. Alguém diz: não, Sardes é uma igreja boa, é uma igreja rica, é uma igreja abastada. Mas quando eu disse: deixa eu fazer aqui o teu diagnóstico, ele diz: propaganda enganosa, era só a reputação. Porque o diagnóstico mesmo é porque está sem caráter, está sem autenticidade, trocando em miúdos. E há momentos em que nós estamos vivendo pelo que os outros dizem. Fulano é alguém de oração, porque há 10 anos atrás ele orava. Fulano é um obreiro exemplar, Marlúcia, porque há 10 anos fazia. E nós estamos sendo levados pela onda da reputação, quando por dentro nós estamos como um sepulcro caiado. Quando por dentro nós não somos nem a metade do que estão dizendo que somos. Quer ver uma coisa? Quem dentre nós teria coragem de levantar a mão e dizer: Jesus, eu quero que o Senhor traga a minha ficha que é notório para todos ouvirem. Pode falar, Senhor. Não precisa trazer o passado, porque o passado, se nós nos arrependemos, Deus perdoou e deixou para lá. Mas e do nosso presente? Será que se Deus lesse como foi o seu dia, nós nos envergonharíamos ou nós ficaríamos alegres? Será que se Deus... irmão, acordou
às 9 horas da manhã, pegou no celular, ligou a TV, levantou, xingou o marido, xingou o filho, mandou para a escola bíblica dominical, voltou do almoço, reclamou com o rapaz da feira, gritou com não sei quem, bateu a porta do carro, passou um semáforo vermelho, vai falando. Não, se você não entender, eu vou fazer mímica aqui. Mas não tem nada a ver quem foi que disse pra você. Xinga, pula o cachorro, chuta o gato, aquela tribulação. Mas quando dá 5:30, vamos para a igreja adorar quem, pelo amor de Deus? Porque nós somos altar e tem que ter fogo continuamente. O fogo tem que queimar pela manhã, tem que queimar pela tarde, tem que queimar pela noite, tem que queimar pela madrugada. O fogo tem que arder continuamente. O negócio é sério, irmão. Quem dentre nós teria coragem de dizer, pode falar, Senhor, mostra aqui no telão? E essas mínimas coisas, acredite você se quiser, fazem diferença no nosso culto. Se é que para você importa sentir alguma coisa também. Porque tem uns que tanto faz como fez ele sentir como não. Ele sentiu um arrepio e ele sai daqui gelado. Ele diz, foi ótimo, o culto tá bonzinho assim. E Deus não quer isso, irmãos. Deus quer nos levar a águas profundas, como convidou Ezequiel. Eu vou terminar a mensagem, calma. Eu vou até pular aqui, porque não deu mais tempo. Certo pastor assumiu a congregação e disse, eu vou passar na casa de crente por crente. Um dia antes pela manhã, sábado, irmãos, eu sou o novo pastor. Amanhã nós vamos convocar a igreja, queremos fazer um culto. Eu quero que os irmãos me conheçam, eu quero que os irmãos saibam quem eu sou. Ok, pastor, estarei lá amanhã. Na porta do outro irmão, rapaz, eu sou o novo pastor. E assim ele foi e percorreu os membros da igreja inteira. Domingo pela manhã está o pastor esperando o povo chegar. 8 horas, 8:30, deve ter se atrasado. 9 horas, 9:30, 10 horas, 10:30. Não apareceu um obreiro para dizer para ele, a parte eu vou ficar na porta. Ele disse, tem alguma coisa errada. Isso é sintoma de igreja que morreu. Isso é igreja de alguém que está morto. Isso aí é sintoma de alguém que nem ouvindo está mais, não tem pulsação mais. Vai ter trabalho de oração. Quem vem? Você vê uma mão lá no fundo. O pastor disse, muito bem, não veio ninguém? Foi na cidade e disse, por favor, coloque aí no jornal de amanhã, que no domingo eu estarei celebrando o funeral de uma igreja que morreu. O jornal foi dispensado. Quem lia disse, oxe, a igreja morreu? Morreu. Todo mundo curioso, a cidade curiosa, irmã Silvana. E pense, bicho curioso é o ser humano. Pode não ter nada, mas se fizer um suspense, ele corre e diz, deixa eu ver se tem alguma coisa. É verdade, nós somos assim. E em partes é bom que sejamos assim. Os próprios membros viram e falou, oxe, como assim? Mas vamos lá para ver, esse pastor deve ser bem pancado da cabeça, fazer funeral. Chegou-se o domingo, a igreja estava lotada, não tinha onde pôr tanta gente. O pastor levantou, fez uma oração solene, cantou os hinos da harpa, abriu, fez-se uma leitura e disse, irmãos, agora nós iremos, eu quero pedir aos membros dessas igrejas que se levante. Tinha um caixão em frente ao púlpito cheio de flores, e ele disse, agora eu quero que, por gentileza, os membros da igreja, cada um venha passando e olhando aqui dentro do caixão, que nós já iremos enterrar.
Ó, os crentes curiosos, porque tem sempre aquele desavisado de plantão que acha que tudo é oba-oba, e Deus está dizendo: é nada, eu só estou te atraindo para te pegar no momento certo. Ó, lá vai o crente. Quando olhou, oh meu Deus. Outro olhou e disse: sangue de Cristo é poder. Eu estou rindo, mas eu estou no céu. Outro olhava e dizia: vixe, eu nunca pensava que ia ser isso. Foi passando de um em um. Quando terminou, o pastor disse: agora vamos enterrar. E o pastor tinha sido muito ágil. Ele colocou flores e colocou um espelho. Quando alguém colocava a cabeça: viu quem morreu? Oh meu Deus, foi eu. O outro passava e disse: fulano, quem foi que morreu? Fulano, fui eu. E tu? Eu também morri. Vixe, meu Deus do céu. O negócio é sério, nós estamos brincando. Porque quem está morrendo não é o irmão do lado que você está vendo, não. É você mesmo que está morrendo. Sou eu mesmo. Fica de pé, eu vou encerrar. Porque há momentos que nós apontamos o A e o B, tu está dizendo: olha aí no caixão quem que vai aparecer. Quando você olha todo curiosinho para ver quem é que morreu, quem foi? Fui eu mesmo. Fui eu mesmo que errei. Fui eu mesmo que desviei. Fui eu mesmo quem falhei. Fui eu mesmo que fui negligente. Fui eu. E enquanto nós não olharmos para dentro de nós, nada vai acontecer. Mudança nenhuma vai acontecer. Mas quando você